Agora a gente vai até Brasília porque os médicos responsáveis pelo tratamento de Jair Bolsonaro atualizam agora a situação de saúde do ex-presidente que segue internado no hospital DF Star, em Brasília. Vamos acompanhar. Poucos. Hoje nós consideramos ele um idoso frágil, né? Porque tem a fragilidade secundária a diversas internações, diversas intercorrências, inúmeros medicamentos que ele está recebendo diariamente para controlar todas essas comorbidades, né? E todas essas internações, a gente gosta de ressaltar que não fosse a primeira internação da facada, a maioria delas não teria acontecido, né? Porque todas as demais internações foram consequências daquela primeira, exceto quando ele teve erisipela, que ele foi internado para receber antibiótico venoso, que foi uma internação mais curta, um pouco mais simples, mas desde abril do ano passado, esse é o terceiro episódio dele de pneumonia. Então, indo para o momento atual, o que aconteceu com ele? Na madrugada, ele começou a ter febre, calafrios muito intensos. Quando ocorrem esses calafrios que são muito exuberantes, onde a pessoa não tem nem controle sobre o corpo, a gente chama isso de bacteremia. É um sinal de que a infecção é causada por bactéria, que essa bactéria está caindo na corrente sanguínea e está gerando aquele sintoma importante. E ele começou a ficar com falta de ar, né? Teve episódios de vômitos na sequência, secundária ao refluxo. E quando ele foi lá mesmo examinado, ele estava com uma saturação de 80%. A pressão estava 9/5. E ele é um paciente hipertenso. Então, 9/5 numa pessoa que já é hipertensa é um valor bem reduzido. Isso denota que é uma infecção que estava se iniciando já com critérios de gravidade, né? E foi muito oportuno a vinda dele rápida ao hospital, porque quando há uma infecção importante dessa, se demora muito, 1 hora faz diferença, né? Então, o fato de ele ter sido prontamente ali, chegou, as pessoas colocaram ele rápido, tiveram a sensibilidade ali no momento de trazê-lo muito rápido ao hospital, isso fez toda a diferença, né? E ao entrar aqui no hospital, rapidamente foi submetido aos exames, né? Confirmando o diagnóstico de uma pneumonia bilateral, tá? Ou seja, pegou os 2 pulmões, a do lado esquerdo foi maior do que a do lado direito, tá? Teve alterações também nos exames de sangue, em consequência dessa infecção, mas rapidamente ele já passou a receber 2 antibióticos na veia, bem potentes, para já iniciar o tratamento o quanto antes e reverter o quadro. Então foi um quadro realmente que inspirou muitos cuidados, foi um quadro muito grave, tá? Que agora, nesse momento, ele se encontra na UTI, né? Frente à gravidade de tudo que ocorreu, está recebendo todos os tratamentos, tratamento para o soluço, o tratamento para o refluxo, o tratamento para essa infecção severa, está recebendo hidratação, porque ele chegou desidratado também frente aos vômitos que ocorreram, iniciou agora a fisioterapia também, né, que é uma medida importante que vai associada ao antibiótico ajudar na recuperação dessa pneumonia. Então, realmente foi uma pneumonia mais grave do que as 2 anteriores que ele teve no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Então, agora ele vai permanecer na UTI, né? A gente não tem prazo ainda para alta da UTI, ele vai ficar o tempo que for necessário para restabelecer os pulmões, para restabelecer a saúde, né? A hora que ele apresentar uma melhora, a gente dá alta da UTI para o apartamento, né? Mas ainda não há previsão desse período todo, vai ser um tratamento mais prolongado, é diferente de uma pneumonia simples, onde o paciente recebe antibiótico oral e vai para casa, né? Então, a pneumonia num paciente de 70 anos, com todas essas comorbidades que ele tem, com todo esse histórico, realmente se agravou demais. Vamos todos 3 falar e depois a gente abre para perguntas? Ok. Você quer falar, deputado? Não, então, essa questão da pneumonia, nós já havíamos alertado, né, nos relatórios do risco de pneumonia aspirativa pela questão do refluxo. E novamente estamos aí tendo que lidar com essa situação, que é uma situação bastante crítica, bastante indesejada, e que realmente, para quem questiona, isso realmente põe em risco a vida do paciente. Tá? Uma pneumonia aspirativa pode fazer com que a pessoa evolua com uma insuficiência respiratória e se você não intervir, morra. Okay? Então, por favor, a gente está lidando com uma situação extremamente grave.
Tá? No momento, a questão do presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Ok? Então, nós faremos tudo para reverter isso, para prevenir que novos episódios aconteçam e vamos torcer para que ele saia bem de mais esse episódio. Tá bem? É bom, o doutor Leandro e o doutor Cláudio sintetizaram bem o quadro como um todo, mas um detalhe importante eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção quando fui examiná-lo por volta de 7 horas, e o relato de ter passado mal pela primeira vez por volta das 2 horas, e também o fato dele ter dormido bem ontem, o que me chamou a atenção foi a velocidade de instalação dessa infecção. Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir, como o doutor Cláudio falou, quadros recorrentes e graves. Isso foi o dado que mais me chamou a atenção, foi a velocidade e a gravidade. Ok, eu vou abrir para a pergunta agora. Quem vai fazer a pergunta da primeira fileira? Fátima? Doutor, ele está consciente? Como é que o presidente encontra-se? Sim, ele está consciente? Tá consciente, tá? Ele chegou aqui com muita falta de ar, né? Mas com as medidas tomadas inicialmente, ele está recebendo inalações, diversos medicamentos, então agora ele está consciente, está conseguindo falar melhor, o desconforto respiratório foi amenizado, a saturação dele, que era de 80%, agora está em 92% com as medidas iniciais que foram tomadas. Então, nessas primeiras 8 horas aí de tratamento, ele estabilizou. Ele está melhor do que quando chegou, mas longe ainda de ser um quadro totalmente controlado. Léo, por favor. O ex-presidente, diante desse quadro, ele precisou ser entubado? Não houve necessidade de intubação. Nós imaginamos que se o tratamento não fosse instituído rapidamente, essa infecção frente à velocidade que foi, em poucas horas, ele poderia evoluir para realmente precisar de intubação e poderia evoluir para uma infecção que nós chamamos generalizada, que se chama choque séptico. Então, o objetivo do tratamento foi exatamente intervir precocemente para que isso não ocorresse. E ele não está entubado, não foi entubado. Então, no momento, como eu falei, ele melhorou da falta de ar, está no momento mais estável agora. Amanda? A recomendação seria talvez que tivesse uma prisão domiciliar, então, não deixar... Nós trabalhamos muito olhando para o paciente e para a saúde dele. Quando há um quadro agudo, grave, a nossa preocupação agora é mantê-lo estável, bem, protegê-lo de complicação. É claro que determina... 45 minutos, você acompanhou aí um pouco da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre o estado delicado em que o presidente foi recebido no hospital e todo o tratamento que ele passou para agora estar num quadro estável com a pneumonia. A gente segue acompanhando e ao longo da nossa programação, ao longo dos nossos telejornais, mais informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro.